Senhor Presidente, senhores deputados, ao longo de 7 anos, o governo de António Costa lançou programas, planos, intenções, medidas, propaganda em matéria de habitação. Ao fim de quase 8 anos de governação, foram lançados dezenas de programas em matéria de habitação e quase que nos podemos atrever a dizer que houve mais programas do que existem casas disponíveis em Portugal. 3 exemplos do resultado desses programas e iniciativas de António Costa. 4 meses depois de assumir a governação, em 2016, António Costa prometeu 7.500 casas no âmbito de um programa que prometia investir 1.400 milhões de euros. Senhores deputados, o resultado desse programa anunciado por António Costa foram 0 casas. 0 casas, senhores deputados, foi o resultado dessa medida que António Costa apresentou com enorme propaganda. Segundo exemplo, as camas da rede do ensino superior, da rede pública destinada ao ensino superior. Havia 15.000 camas em 2018. António Costa prometeu nessa altura proporcionar, disponibilizar mais 12.000 camas aos estudantes portugueses. No ano letivo 2021-2022, havia disponíveis 15.340 camas. Esse plano extraordinário de António Costa resultou em mais 340 camas, senhores deputados, mais de 11.500 camas menos do que aquilo que tinha prometido, uma execução da promessa inferior a 3%. E António Costa prometeu também que em 2024, por altura da comemoração dos 50 anos do 25 de Abril, todos os portugueses teriam uma casa condigna. É mais uma promessa que não vai estar em condições de cumprir, é mais uma promessa falhada de António Costa aos portugueses. E agora, em desespero, António Costa apresenta o PowerPoint mais habitação. O PowerPoint mais habitação, que neste momento há de estar a ser apresentado, vai incorporar um ataque claro ao mercado de arrendamento, com consequência de menor disponibilidade de casas para arrendar em Portugal. Um ataque cerrado à propriedade privada e à liquidação da atividade do alojamento local. Comecemos pelo congelamento de rendas, senhores deputados. O congelamento de rendas não funciona, nunca funcionou, nem aqui, nem em qualquer outra parte. A consequência do congelamento de rendas é sempre menos oferta no mercado de arrendamento e menor investimento na manutenção das casas, prejudicando a qualidade da oferta. Ainda ontem, senhores deputados, o ministro Fernando Medina disse sobre a matéria da fixação de preços que não faz sentido avançar com fixação de preços porque não funciona. O que eu pergunto aos senhores deputados do PS é se a fixação de preços não funciona, como é que acham que vai funcionar o congelamento de rendas? Falemos do arrendamento coercivo. António Costa, agora em fuga, vem dizer que até já existia. O arrendamento coercivo até já existia. Mas, aos senhores deputados, ou já existia e não faz sentido trazê-lo outra vez para a situação que temos hoje, ou não existia e aquilo que estão a trazer é de facto uma novidade. E vem dizer também que há muitas exceções, aplica-se a poucos casos. Bom, aos senhores deputados, de facto deve aplicar-se a poucos, porque ainda a semana passada perguntamos ao Primeiro-Ministro a quantos se ia aplicar, quantas casas ia trazer para o mercado esta medida e ninguém nos soube responder. Presumo que sejam mesmo poucos. Mas o ponto não é essencialmente esse. O ponto é, para poucas soluções, porque é que se introduz falta de confiança no mercado, porque é que se assusta as pessoas, porque é que se faz um terrorismo legislativo como aquele que se prepara ainda hoje. E mais, senhores deputados, estamos a falar de uma medida que é inconstitucional, porque também há um princípio constitucional que é o princípio da proporcionalidade. E onde está a moral, onde está a legitimidade do Estado para atacar propriedade privada quando tem milhares de prédios devolutos que não são postos à disposição da finalidade de disponibilizar a habitação aos portugueses. Falemos também da questão da consulta pública, senhores deputados, nesta matéria. Houve uma consulta pública, toda a gente se pronunciou contra a medida do arrendamento coercivo. O Presidente da República, a Associação Nacional de Municípios,
Todos se pronunciaram. Pergunto, para que serve uma consulta pública que todos dizem que não faz sentido, quando todos dizem que não faz sentido avançar com esta medida, e o Governo insiste, do alto da sua maioria absoluta, com total arrogância, em aprovar essa medida na mesma medida? O Primeiro-Ministro António Costa, em matéria de arrendamento coercivo, é como o condutor que vai em contramão na autoestrada. Todos o avisam. E o Primeiro-Ministro não só não inverte a marcha, mas ainda apita, incomodado por aqueles que o estão a avisar. Não é admissível, vai ser uma catástrofe em Portugal. Falemos do alojamento local, senhores deputados. Falemos do alojamento local. A narrativa que se procurou instalar, que os investidores, os proprietários de alojamento local, são especuladores, que têm lucros astronómicos, que têm uma voracidade sem limites. Qual é a verdade, senhores deputados? É que são pequenos empresários, pequenos investidores, pessoas que perderam muitas vezes o seu emprego e encontraram no alojamento local a possibilidade de continuarem a ter uma vida autónoma. São pessoas que não dependeram do Estado, que criaram o seu emprego, que dão emprego a muitas outras pessoas, que alimentam muitas famílias em Portugal. E agora, António Costa quer liquidar essa atividade. E apresenta até uma contribuição extraordinária. Uma contribuição extraordinária baseada no rendimento presumido, não no rendimento real. Uma contribuição extraordinária de que pode resultar, inclusivamente, que sejam tirados aos proprietários de alojamento local mais de 100% da rentabilidade da sua atividade. Senhores deputados, isto tem um nome, chama-se confisco e viola o princípio da capacidade contributiva previsto na Constituição. A mensagem que é dada ao alojamento local, senhores deputados, é uma mensagem terrível, porque a quem apostou, a quem arriscou, a quem se endividou para ter uma atividade económica, se diz hoje, em Portugal, que o melhor é não fazer nada, que mais vale estar quieto, porque se António Costa estiver em dificuldades, pode ficar sem a sua atividade, pode ficar de um momento para o outro sem a sua fonte de rendimento. Senhores deputados, a Iniciativa Liberal avançará no dia em que entrar em vigor esta legislação com uma queixa nas instâncias europeias, porque não é possível violar desta maneira o princípio da liberdade de prestação de serviços e, portanto, nós estaremos ao lado do alojamento local na luta contra esta barbaridade jurídica que António Costa se prepara para aprovar. E para terminar, senhores deputados, António Costa disse-nos aqui há dias que preferia funções de fazer e não as de falar, falar, falar. É verdade que António Costa, até agora, durante quase 8 anos, o que fez foi falar, 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 em matéria de habitação. E para continuar a fazer aquilo que se prepara para fazer, mais valia de facto, senhores deputados, que se mantivesse a falar e não a executar. Muito obrigado.